A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando aí mais um trabalho, palavras de esperança. Eu creio que o nosso objetivo é fazer aqui, edificar a sua vida através da palavra de Deus. Eu quero ler um texto hoje, que é muito conhecido, está escrito ali no livro de Juízes, capítulo 7, e nós vamos ler do 1 até o 7. É parte da história de um grande homem de Deus chamado Gideão. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte o outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregoai, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.010 ali ficaram. Versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali te provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz um cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Versículo 6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. 7. Então disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. É uma história muito bonita, uma história verídica, uma história verdadeira, uma história do grande poder de Deus. A história de Gideão tem inspirado e ainda inspira milhões e milhões de pregadores. São muitas as igrejas que fazem projetos baseados na história desse grande homem. Isso já aconteceu comigo, acontece com você. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos muito só. E às vezes esse momento de solidão, nós acabamos até chegamos a pensar de que Deus nos abandonou. Foi o caso de Gideão também. A palavra de Deus relata que ele entendeu que Deus o havia esquecido. E nós devemos entender que são nos momentos mais difíceis da vida é que Deus se revela nas nossas vidas. É nesses momentos que nós somos desafiados a confiar mais no Senhor. Veja o momento que nós estamos passando. Estamos confiando mais no Senhor, sim. Há muita gente que tem confiado no Senhor. É nos momentos difíceis da vida é que nós conhecemos quem são os nossos verdadeiros amigos. É nos momentos difíceis da vida que nós avaliamos o comportamento dos nossos familiares. E é nos momentos difíceis da vida é que nós vamos presenciar, de fato, o agir de Deus em nossas vidas. Eu creio que todo mundo está passando por um momento difícil. E pode ter certeza que Deus tem agido na nossa vida. Esse texto que nós acabamos de ler nos ensina que não é a quantidade que faz a diferença. O que eu quero dizer com isso, querido? Não é o quanto você ganha
que pode trazer uma estabilidade na sua vida. Não é o lugar de destaque que você ocupa na sociedade que isso pode trazer tranquilidade, mas é a maneira que nós servimos a Deus que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Veja o que Deus disse a Gideão. Vamos lá. O versículo 2 diz assim, ó: Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. O que Deus está querendo dizer aqui? Que a quantidade de 32 mil homens que Gideão havia recrutado para enfrentar os medianitas, se eles ganham a guerra, o povo ia dizer que foi por causa da quantidade de pessoas. Então não foi a mão de Deus, foi a competência dos guerreiros que fez com que eles ganhassem a guerra. Então Deus fez com que Gideão separasse um povo exclusivo para esta grande peleja. Gideão separou 32 mil homens para ir para a batalha, porém Deus disse que era demais. E ali Deus foi, de uma certa forma, tirando as pessoas e acabaram ficando apenas 300. Essa história nos ensina que nós não devemos confiar na nossa própria força, mas que devemos confiar no Senhor Jesus. Amém? Por mais que as coisas parecem ser irracional, se o Senhor mandou fazer, pode ter certeza, faça e você terá sucesso. Paulo diz ali em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não consegue discernir o sobrenatural. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por mais que Gideão possa ter arquitetado esta grande batalha, projetado esta grande batalha em grandes estratégias, eu quero dizer para você que Deus não aprovou. Ou seja, Gideão deveria ir àquela peleja, mas sobre os planos de Deus, a maneira que Deus queria que ele agisse. No mundo há muitas estratégias para a conquista de alvos, mas as nossas atitudes têm que ser baseadas primeiramente na vontade de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: não seja uma pessoa que confie apenas no seu braço. Não seja uma pessoa que confie apenas na sua capacidade, mas seja uma pessoa que você confie no Senhor. Às vezes estamos passando por graves problemas e achamos até que os problemas são insolúveis. Mas quando nós confiamos no Senhor, as coisas se tornam mais fáceis de resolver. Eu quero dizer para você que Deus não queria que os covardes e tampouco os tímidos fossem à batalha, porque os covardes atacam por trás e não são dignos de confiança. Já os tímidos são medrosos e não têm iniciativa. Os tímidos fogem, não enfrentam a luta. O verdadeiro amigo nos defende quando não estamos presentes. O verdadeiro amigo nos defende quando alguém fala da gente e nós não estamos ali perto, então ele nos defende. Não seja um covarde nem um tímido, mas seja um verdadeiro amigo e um verdadeiro valente. Assim foi com a vida de Gideão. Na vida, nós devemos procurar estar perto dos nobres, perto dos corajosos, perto dos valorosos. Quem são esses nobres? Quem são esses corajosos? Quem são esses valorosos? São aqueles que são escolhidos por Deus e confiam no Senhor. Se Deus nos apoia, pode ter certeza que nós seremos mais do que vencedores. Sabe? Não busque se apoiar nas pessoas tímidas e covardes, mas procure se apoiar naqueles que são valorosos de Deus. É melhor
ter 300 valentes escolhidos por Deus do que ter 31.700 covardes ou convencidos. É melhor ter um número reduzido de funcionários honestos trabalhando na sua empresa do que ter muitos funcionários que são mercenários. É melhor você ter calo nas mãos, trabalhar muito, suar, do que alcançar as coisas de maneira desonesta. Sabe? É melhor ter poucos amigos do que estar em meio a uma multidão e não poder confiar em ninguém. Eu faço uma pergunta para você hoje. Você é covarde? Você é tímido? Ou você é valente? Se você é valente, então seja um homem de Deus. Se você é valente, então confie no Senhor. Se você é valente, não confie na sua própria força, nem na sua própria capacidade. Use a sua força e a sua capacidade alinhada com a vontade de Deus e com certeza você será um homem vencedor. Não se envergonhe nunca do nosso Senhor Jesus. Não faça isso, ao contrário. Faça que através dos seus atos e através das suas atitudes, Deus seja glorificado. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Gideão honrou a Deus e nós também podemos honrar. Faça o melhor e pode ter certeza que Deus fará o melhor por você também. Deus te abençoe e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém.